Olá, eu sou a Flávia Torres e esse é o Pitaia Cast, que vai deixar você mais saudável consumindo conteúdos, afinal, informação também alimenta. Hoje a minha conversa aqui é com a dentista Sandra Cheriegatti, formada pela UFRJ, com especialização em odontopediatria pela USP, em ortopedia funcional dos maxilares e em ortodontia e ortopedia facial pela Neon SP, professora de ortopedia funcional dos maxilares na São Leopoldo Mandique de São Paulo, na Sobracom em Porto Alegre e no Centro de Estudos Odontológicos MBS em Boa Vista. E a gente vai falar sobre medo de ir ao dentista. Bem-vinda, doutora Sandra, tudo bom? Tudo jóia, obrigada pelo convite. Prazer estar aqui com você. E eu aproveito para pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo. Se está assistindo pelo YouTube, se inscreva no canal. Se está nos ouvindo pelas plataformas de podcast, siga a PitaiaCast e deixe estrelinhas pra gente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de passar para os amigos e amigas pelo WhatsApp. Então, Sandra, seguinte, você recebe muita gente com medo no seu consultório? Sim, ainda tem? A odontologia evoluiu muito, a ciência evoluiu muito, mas as pessoas ainda costumam procurar o dentista com aquele coraçãozinho ainda um pouco aflito. Ai, meu Deus. E assim, a gente tem assim, para distinguir um pouco, né? Tem um medo comum, que é esse medinho, mas a pessoa vai até o dentista, fica receosa. E odontofobia, qual que é a diferença entre essas duas coisas? Então, esse medo comum... Então, para começar, né? Tem muita gente que procura o dentista já sem medo. É interessante. Tanto adultos mais jovens, eu diria ali, sei lá, até uns 30, 35 anos... Tem muitos que já vão relaxados e ainda falam, eu gosto de vir no dentista. Tem a turma de crianças que também nasceram em famílias em que não tinham, talvez, um trauma tão grande, que também vêm tranquilas. Agora, o número de pessoas que ainda nos procura e vem angustiada ainda é muito alto. E aí, dentro desse grupo, sim, a maioria deles vem com esse medinho que você falou, esse medo de, eu vim aqui, mas vou te falar, olha, Sandra, nada... É tão engraçado, é muito comum escutar isso, muito mesmo, quase todo dia. Sandra, nada contra você, pessoal, mas assim, eu odeio dentista. Assim mesmo, eu odeio, tá aqui, eu não gosto, eu vim porque eu tinha que vir, mas eu não gosto. E aí é bom quando a pessoa põe pra fora, assim, porque até alivia aquela angústia um pouco. E no começo eu ficava até meio chateada, começo de carreira lá, sei lá, 30 anos atrás, mas agora não, agora eu entendo que é uma forma de alívio de ansiedade. E aí, quando a pessoa põe para fora, eu fico puxando até para aliviar também. Mas é isso, é uma coisa meio de medo de sentir dor, e aí você começa a procurar, mas é o medo do quê? Aquela sondinha que a gente usa, é um barulhinho do motor, e aí, dependendo, eu vou conduzindo o tratamento para tentar fugir do medo daquele paciente. Agora, tem pessoas que aí sim, esses pacientes são fóbicos e aí são graves, que chegam a um ponto assim de passar mal na cadeira, às vezes desmaiar, fazem pico de pressão, sudorese extrema, sabe? Você vê que a pessoa tá molhada, gelada, taquicardia, coração, respiração ofegante. E aí, esses pacientes precisam de uma abordagem diferente. Aí, essa é a odontofobia. Esse paciente, ele foge do dentista. Quer dizer, são sintomas físicos bem importantes, né? Quer dizer, o psíquico que vai pro físico. Que vai pro físico e aparece com tudo. E esses pacientes são aqueles pacientes que muitas vezes faltam à consulta, desmarcam em cima da hora, porque eles sabem que eles vão passar tão mal, é quase como que ter uma crise de pânico na cadeira. Então, é muito mais difícil de controlar. Esses são casos mais graves e eles existem. E aí, você acha que nesses casos precisa de uma abordagem psiquiátrica
como que, por exemplo, você encaminha para alguém quando você percebe? Sim, como que sim. a pessoa faz para se livrar disso, né? Essas fobias, elas aparecem em um monte de coisas, né? O medo do dentista é uma delas, mas tem gente que morre de medo. Não é um medo do dentista, é um pavor, né? Então, pavor de andar de avião, pavor de andar de elevador, né? Entrar no elevador. E por aí vai, né? Medo de aranha, medo de escuro, medo de uma altura. E o medo do dentista é mais um deles, mas ele pode ser tratado assim como todos esses outros. Tem tanto a abordagem do ponto de vista psicológico, que às vezes você faz uma terapia e você consegue ir desensibilizando o paciente, né, aos pouquinhos. Tem que ser junto com um psicólogo, claro. Como às vezes precisa de ajuda psiquiátrica, precisa entrar um pouquinho em medicação também. Existem várias medicações que podem ajudar, desde tranquilizantes. Hoje em dia tem o canabidiol, que tem vindo também muita força para ajudar na ansiedade no dentista. Que no final das contas, a ansiedade e medo, eles são meio primos, né? Então, assim, um meio que... Mas a pessoa toma, tipo, antes de ir para consulta? Pode tomar antes de ir para consulta, pode tomar regularmente de uma forma crônica, porque esse paciente que tem essa fobia, quando é relacionado só àquele momento pontual ali no dentista, aí pode ser uma coisa também pontual, mas às vezes pode fazer um tratamento, porque é uma pessoa que tem uma ansiedade meio que generalizada, né? Não é uma coisa só. Então, dá para fazer os dois tipos de tratamento. E você acha, assim, quais são os prejuízos que o medo de dentista causa, assim, na população geral? O medo faz com que as pessoas não procurem o atendimento. Então, esse é o grande problema. Os pacientes procuram a gente já quando a boca já está numa situação bem ruim, ou quando aquele dente que ela precisava tratar, que era uma coisa simples, ela já virou um problemaço. E aí agora vai ser muito mais difícil o tratamento, mais custoso, mais dolorido e mais sofrido. Então, que é o grande medo, né? O medo do paciente é o sofrer no dentista. Então, os pacientes fóbicos mesmo, eles... a coisa mais comum, se qualquer coisa que acontecer no dia, ele vai desmarcar a sessão. Ou então ele vai chegar atrasado, qualquer coisa, entendeu? Se pingar uma gota, aí choveu. Não, me desmarca assim em cima, sabe? Sem antecedência. Chega atrasado, 15, 20 minutos. A sessão tem meia hora, ele chega uns 20 minutos atrasado, para dar tempo de chegar e... Não precisa fazer nada hoje. Não, vamos remarcar melhor, né? Porque aí fala, você quer remarcar? Vamos tentar já começar alguma coisa hoje? Não, olha, eu tenho uma reunião agora, não tem nada, mas a pessoa quer... Sempre para a próxima vez, né? Então, acaba que um problema simples se transforma num problemão, né? Uma cárie simples que podia ser tratada... Em 5 minutos, vira um canal, vira uma extração, vira um implante, vai só complicando. Então, coitado, esse paciente se prejudica demais. Agora, Sandra, por que você acha que as pessoas têm medo de dentista? Porque, tudo bem, antigamente a gente tinha uns métodos bem... Para não dizer que não era tortura, eram bem complicados, né? Mas hoje, você acha que é uma coisa que passa de geração para geração, sabe? Essa coisa esse medo do dentista. Olha lá, você vai lá, você vai ter aquela broca, vai ter uma anestesia que vai doer. É por aí mesmo. O que você acha que acontece, hein? Então, a carreira de odonto, ela é um braço da medicina, né? Na verdade, que aqui no Brasil se separou. Muitos países ainda o dentista é médico, né? E depois faz a residência em odonto. Mas, enfim, a medicina do passado, ela era grotesca, né? A medicina medieval, principalmente, ela era... Sei lá, o cachorro mordeu o seu braço, você inflamou, infeccionou. O que vai fazer? Corta o braço. Não tinha, coloca uns unguentos lá, colocava as folhinhas, tentava alguma coisa, carvão, não sei o que lá. Às vezes dava certo, às vezes não dava. Era corta o braço, corta o dedo, corta a perna, arranca o olho. Era um negócio, assim, mutilador. E na boca não era diferente. Então, a extração de um dente é uma coisa... você tem que dilatar o osso para conseguir tirar um dente. É um negócio
que sem anestesia deve ser, assim, pavoroso. E eu fico sempre me perguntando, mas por que que na odontologia ficou essa vertente de medo tão grande, enquanto que na medicina, ok, o pessoal tem medo de cirurgia, mas não é esse negócio desse pavor que o dentista carrega, né? E a explicação que me trouxe foi a ortopedia funcional dos maxilares, que é uma dessas especializações aí que eu fiz. Que explica o seguinte, na boca, existem alguns lugares do corpo da gente que tem muitos receptores, muitas terminações nervosas, onde a gente sente mais as coisas. Então, quer ver? Ó, unha. Unha é um desses lugares. Qualquer machucadinha, pelinha que você puxa... verdade. Nossa, como incomoda, Fica né? inchada, latejando, né? Dedo, ponta de dedo também. Como a gente consegue perceber as coisas? Dedo do pé também. Às vezes é uma machucadinha no dedinho do pé. Parece que você bate nele todo o tempo. Mas não é. São lugares onde a gente tem mais terminação nervosa. E um desses lugares é a boca. A boca é cheia de terminação nervosa. A língua é cheia de terminação nervosa. Então, por isso que qualquer machucadinho na língua, a gente fica doido. Quando morde a língua, né? Se você der a mesma mordida no seu dedo... No dedo não, vai. Mas aqui no braço você não vai sentir tanto. Mesma a quantidade de força. Mas na língua você vê estrela. Então, eu imagino que fazer extrações sem anestesia no passado devia ser um negócio assim pior do que amputar um pé, né? Ainda mais uma coisa inflamada, que às vezes nem tem mais tanta terminação. E ficou esse estigma de muita dor. E a anestesia, na verdade, ela foi inventada há pouco tempo, né? Então, além de ter sido inventada, demorou a se popularizar. Não era toda a população que conseguia um dentista para ser anestesiado. Quando eu era criança, hoje a gente, quando vai fazer obturação, tem anestesia? Quando eu era criança, não tinha em todo lugar, não. Então você ficava sentindo aquela coisa no dente, tinha uma hora que doía ou dava aquela sensibilidade extrema. Né? Então, dá umas pontadas. Em tudo é recente, né? Não só em extração. Exatamente. Não, o meu sogro, ele conta que quando ele era moleque, ele lembra, assim, na cidade dele, as pessoas sendo extraídas, não tinha extraindo o dente, não lembra, não tem negócio de anestesia. Era na raça mesmo, no máximo tomando, sei lá, alguma coisa de álcool e tal, para dar uma anestesiada na cabeça ou apagar. Tomava? Umas biritinhas, mas era assim, cachaça, uma coisa para te amortecer mesmo, para tornar aquilo um pouco menos violento, né, do que já era. Então, eu acho que essa geração que sofreu muito, ela trouxe esse pavor para as gerações seguintes e com muita, assim, é mais do que saudável, assim, que isso tenha acontecido, porque é uma forma de você proteger os seus, né? A gente viveu uma coisa ruim, a gente não quer que o outro viva. Então, foge de dentista. Dentista é uma coisa ruim, é um negócio horroroso. Eu sofri muito. Aí vem as histórias que vão sendo passadas, que você falou, de geração para geração. E, junto a isso, esses traumas vividos, eles acabaram criando um personagem que é o dentista sádico. E isso é ainda impressionante, ainda é retratado na mídia, nos filmes. Então, eu tô lembrando aqui aquele filme com Johnny Depp, a maravilhosa Fábrica de Chocolate. Sim. Fantástica Fábrica de Chocolate, sei lá. O pai dele, não sei se você assistiu, o pai dele é um dentista. E ele coloca o aparelho no Johnny Depp criança. E aí, é um aparelho que parece um instrumento de tortura. É verdade. E o pai, ele é mau, ele é bravo. E ele faz quase que um terror psicológico, entendeu? Esse pai, ele aparece como fazendo não só um terror físico no filho, que é o aparelho, não sei se você lembra, era um negócio assim, cheio de espeto. Aliás, esse filme é todo medonho, né? É todo medonho, exatamente. Mas não só nessa imagem, sabe? Existem vários filmes que são assim. E eu estava vendo recentemente que os meus filhos me mostraram como é que chama? Acho que é Demon Dentist, é a dentista do demônio, um negócio Jura? assim. Mas o que é isso? Como é que chama? Eu esqueci o nome do livro aqui. Mas enfim. É um livro? É um livro, tipo Capitão Cueca, esses infantos juvenis, tá? Só lembrei o nome em inglês agora, em português eu esqueci como é que chama. A dentista, sei lá, terrível, horrorosa, um negócio assim. E realmente, a imagem da dentista, ela parece uma bruxa.
Ai, peraí, eu vou te mostrar que essa aqui vale a pena. Peraí. A gente vai colocar na tela aqui também. Então depois você procura. Eu não sei se pode mostrar, porque eu tô falando, né, de certa maneira, de forma negativa aqui, mas eu acho que é um bom espelhamento aqui do que acontece. Não, mas é um exemplo, né? De como essa cultura vai sendo muito louco. Prolongada, né? Olha só que louco. De repente, Alf sentiu que não poderia continuar evitando aquilo por mais tempo e fez exatamente o que a dentista lhe dizia. Ele abriu a boca e ela olhou lá dentro. Ah, gemeu ela de prazer. Seus dentes são simplesmente horrendos. A escola inteira riu dele. Olha a pinta da sujeita aqui, ó. Depois o pessoal em casa consegue ver. A gente vai colocar na tela. Meu Deus do céu. Realmente... É um negócio assim. A dentista sinistra. Entendeu? Então, dentista sinistra. Talvez vocês, quem não é dentista, não repare tanto nisso, mas a gente vê isso com muita frequência nos filmes, nos livros, nas histórias. História de terror. Vira e mexe, tem um raio de um dentista sádico. E isso é um negócio que tinha que acabar. É um negócio que... Porque, né, se você for ver, tudo bem, muito divertido, mas é uma questão de saúde pública, né? Exatamente, porque é engraçadinho até o momento que o seu filho ou você precise do tratamento. E aí você vem com uma coisa quase que inconsciente de medo por trás. Interessante. Então, isso tinha que mudar. É divertido e tudo mais, mas atrapalha muito para quem precisa do tratamento. E vale falar, né? Você que tem medo de dentista, você que tem essa visão ainda do dentista. O dentista parece que... Já escutei isso várias vezes. Parece que quer fazer você sentir dor. Ele gosta de ver você sentindo dor. Teve uma época, durante uns 4 anos, eu só trabalhei fazendo canal. Todos os dias eu escutava a mesma coisa. Era assim, oi, doutora, tudo bem? Ah, então você quer ser a minha torturadora? Eu falava, mas gente, a gente está aqui para curar. Então, não tem ninguém que vai estudar 4, 6 anos na vida, direto. A gente vive na faculdade. Tempo integral... A gente trabalha com cura, a gente não trabalha para machucar ninguém, a gente trabalha querendo curar, ajudar a usar nossas mãos nesse sentido, né? Agora, Sandra, então, diante dessa situação toda, o que a gente faz para minimizar? E aí eu já vou emendar com outra pergunta. Hoje, você acha que o medo é diferente? Eu acho que é diferente em criança e em adulto. É diferente, é diferente. Então, vamos lá. O medo de adulto, eu vou pela segunda pergunta primeiro. O medo do adulto é um medo mais objetivo. Existem 2 tipos de medo, bem básicos, assim, falando de uma forma bem simples. São 2 tipos, um objetivo e um subjetivo. O objetivo é aquele que, assim, você viveu um trauma, você viveu uma dor e você está com medo de repetir aquela experiência. Então, é mais que justo que você tenha medo. Então, o medo do adulto, geralmente, a grande maioria é assim, puxa, porque uma vez eu fui no dentista, a última vez que eu fui, eu tive que arrancar um dente e foi muito dolorido, ou demorou muito, ou o pós-operatório foi ruim. É sempre uma história assim. E aí, agora eu tenho um pouco de nervoso de mexer na boca. Então, esse tipo de medo tem como ser prevenido e tem como ser tratado com mais facilidade, porque aí é só você ir desensibilizando o paciente. Às vezes, em vez de, então tá, hoje você tem uma extração, uma restauração e uma limpeza para fazer. Nós vamos começar pela extração? Lógico que não, entendeu? Esse não paciente... vai assustar não, exatamente. Vamos respeitar esse medo. Claro. Vamos primeiro aqui... deixando você se acostumar a ter a boca mexida novamente. Ai, mas não vai postergar o problema? Não, é melhor assim. Você vai... aos pouquinhos, você vai mostrando, você tem que ter uma mão bem levinha com esse paciente, uma anestesia bem devagarzinho, e aí o paciente vai criando mais tranquilidade na sua cadeira, vai relaxando, e assim você consegue diminuir um pouco essa insegurança. E quando chega o dia da extração, lógico que vai dar medo, vai dar ansiedade, e aí nesse caso, lógico, tem as opções de você sedar o paciente, tem sempre, né, as opções de usar um midazolam, usar o óxido nitroso, mas é uma forma de você aliviar um pouco aquele momento, mas geralmente nem precisa, viu? Para falar a verdade, só você... assim, você vai sistematicamente apresentando a odontologia para o paciente, apresentando o tratamento,
sem ser aquela coisa, pá, direto, né? O chato é que quando é emergência não tem como fazer isso, aí tem que ser papo. Criança tem medo subjetivo. O medo subjetivo é o medo de algo que ela não sabe, é o medo do desconhecido. Então, geralmente é aquela criança que chega... Acho que foi semana passada, teve um que estava embaixo da cadeira da sala de espera. Ele estava ali assim, de tanto medo que ele estava. No final, conseguimos fazer tudo. Ele é um paciente antigo, mas deu nervoso aquele dia. E aí, a ideia é saber por que você está com medo. Porque a criança escutou, geralmente, ou do adulto, ou do amiguinho da escola... como que a gente faz para saber, né? O que aconteceu com você? Por que você está com tanto medo? E muitas crianças falam, porque a minha amiga me falou que quando foi no dentista ontem, o dentista furou a língua dela. Então, você imagina, né? Na cabeça da criança, fez um rombo. Eu sei lá o que aconteceu, esse furou. Às vezes deu uma espetadinha, às vezes... Sabe? Encostou, exatamente. Sabe? Porque o meu amigo disse que foi no dentista e o dentista arrancou o dente dele e saiu sangue. Então, assim, na cabeça da criança, isso é muito grande. Então, você tem que trabalhar de remover essa fantasia. E aí, você minimiza o medo. E, olha, maioria dos casos eu consigo resolver. E, por fim, quando você tem um paciente que muitas vezes criança chega e fala assim, mas você está com medo de quê? E a criança fala, eu não sei. Aí, esses são os trabalhosos. Você fala, não sei. Aí, você tem que demorar um pouco mais. E, às vezes, você tem que fazer uma primeira sessão de sensibilização, depois uma segunda sessão, depois uma... Geralmente, a partir da terceira sessão, a gente consegue já fazer o tratamento. Legal. Marcelo, quando a criança chega bem pequenininha no seu consultório, você tem uma abordagem muito interessante. Tem que ter, Conta né? como que você faz com as mães, a criança com a mãe. Então, o atendimento de criança, ele não é uma coisa assim de jeitinho, ele é uma coisa treinada e ensinada nas especializações de pediatria. Então, todo odontopediatra sabe disso, tá? Então, quando você for levar seu filho, não precisa ficar com medo, que ele vai fazer a mesma coisa, pode perceber. Primeira coisa, sempre que a criança chega na consulta, a gente sempre fala primeiro com a criança e não com o adulto. A criança tem que ser o centro das atenções o tempo todo. A gente está sempre conversando, falando o tempo todo durante a consulta. Isso é um problema. Às vezes eu estou rouca e eu não posso... E aí eu falo, não, mas eu tenho que ficar falando mesmo assim. Eu tenho que... O tempo todo segurando ela ali comigo. E aí existe uma técnica, Flávia, como tudo na vida. É uma técnica que chama falar, mostrar, fazer. Existem várias abordagens, na verdade, tá? Essa é uma delas. Então, primeiro, a gente fala o que a gente vai fazer. Então, eu vou olhar a sua boca com esse espelhinho. Depois, a gente mostra. E por isso que consultório de criança, geralmente, tem sempre um boneco com boca, um brinquedo. Que se a criança estiver insegura, a gente vai pegar e mostrar. Eu vou olhar assim, eu vou colocar uma luz, uma lanterna. E aí, eu vou começar a olhar a boca do jacaré, que nem eu vou olhar a sua boca. E, por fim, fazer. E aí, sim, agora eu vou olhar o dente da criança que está ali comigo. E é assim que a gente faz para todos os procedimentos. Feijão com arroz danado. Lógico que com o tempo vem experiência e você vai pegando outras coisas e cada vez estudando mais. Você vai acrescentando nesse roteirinho. Mas o grosso é isso aí. Sempre mostrar. A gente primeiro mostra, né? Fala, explica, depois mostra e depois faz, combinando com a criança. Tudo bem fazer isso? Tudo bem, então vamos lá. Quando estamos diante de uma emergência, isso a gente faz o mesmo processo, mas aí às vezes não tem jeito, porque aí cai por terra, a gente não pode ficar negociando muito, né? Mas dia a dia, por isso que é importante levar sempre no dentista, para evitar emergências, evitar procedimentos mais doloridos. Porque esses podem traumatizar. Qual é a frequência ideal para ir ao dentista? Depende de cada criança, depende da fase, sabe? Antigamente falava 6 meses, né? Mas pode passar uma vez por ano, pode passar a cada 9 meses. Cada paciente meu tem paciente que eu falo, daqui a 3 meses preciso ver. Então, cada um é cada um, para criança e para adulto. Depende de como a pessoa, muito também como é a alimentação, como Exatamente. é o tratamento dos dentes em casa, Depende, né? Principalmente do livro de receitas da família, tá? A cárie, assim, ela pode ser
prevenida de uma forma muito simples, na verdade. São 3 grandes pilares. E o primeiro, mais importante, é é uma dieta saudável, é o controle do açúcar. Sem ser neurótico, que não pode comer de jeito nenhum. Nenhum dentista vai falar isso. Mas o primeiro é o controle do açúcar, lá na frente. Aí depois, escovação e uso de fio, para falar a verdade. E o terceiro é o uso do flúor, que aí vai ser na pasta de dente e pode ser na aplicação dos dentistas, no dentista também, se for necessário. Mas o uso da pasta de dente é o que está sendo mais preconizado, mais eficaz. Então, desde o primeiro dentinho na boca, creme dental na escova. Que legal. E, Sandra, você tem a história de algum paciente que superou o medo? Ai, graças a Deus que sim, né? Tenho muitos. E é até engraçado porque os pacientes que têm muito medo, principalmente eu acho assim, criança com medo, eu ainda acho que é mais fácil de lidar do que o adulto com medo. Porque, como eu disse, a criança com medo, a não ser quando ela já viveu um medo objetivo também, mas aí é um pouquinho mais trabalhoso, mas é mais fácil mudar a cabecinha de criança, né? Mas o adulto não, tem aquele medo engessado dentro dele. E eu já tive um paciente que eu falava, mas do que você tem medo? Sandra, não sei. Eu falava, mas vamos lá, vamos conversando. E foram várias sessões, até que eu consegui descobrir dele que ele tinha medo, porque a mãe dele contava que quando ele era mais novo, o dentista tinha feito uma anestesia nele e a agulha quebrou. E era uma história, assim, horrível para uma criança escutar. Não é nada demais, mas, assim, para uma criança, acho que na cabeça dele, entendeu? Era um negócio... E aquilo ali, ele, sendo um homem feito, já travava ele pro tratamento. Ele não conseguia. Coisa. E aí... Uma coisa que estava lá atrás, né? Exatamente. E eu acho, assim, todos os pacientes que eu consegui... melhorar o medo, pelo menos, a ponto do paciente conseguir ser um paciente frequente, conseguir passar até com outros colegas, né? Que aí eu acho que é o melhor de tudo, a pessoa se libertou mesmo. E tem uns com medo que só passam, mas só passo se for com você. Mas o melhor é quando você tira o medo todo, né? Mas o mais importante é quando a gente está com um paciente que ainda passa com você, porque eu só passo se for com você. Mas o ideal é que esse paciente consiga se libertar e passar até com outros colegas também, que aí ele toca a vida dele, não fica dependente autônomo, né? só daquela pessoa. E eu acho, assim, tem algumas coisas que ajudam bastante quando o paciente tem medo e podem até minimizar essa vinda para o dentista. Então, uma das coisas é fazer o que a gente chama de mentalização. Que é, por exemplo, o paciente tem muito medo. Então, eu fazia isso com esse paciente. Eu falava para ele, antes de você vir, porque no dia anterior da consulta, o paciente está morrendo de medo. Então, uma semana antes de você passar comigo, você vai começar a mentalizar. Toda vez que você lembrar, segunda tem dentista. Você vai chegar e vai falar para você mesmo, olha, eu vou lá no consultório, eu vou passar com a Sandra, ela vai me ajudar, ela é uma pessoa que está lá para estar do meu lado, eu vou sentar na cadeira, eu vou respirar fundo, ela não vai ser... não vai me fazer sentir dor. Faz todo o caminho mental de como vai ser essa consulta. Se eu ficar nervoso, ela vai parar. Vou beber uma aguinha. A gente pode parar a hora que eu quiser. Porque, assim, uma das coisas que eu sinto que os pacientes têm mais trauma não é necessariamente só a dor em si, mas é também a sensação de estar ali refém na cadeira. Entendi. Então, o paciente que está... É uma impotência. É uma impotência. O dentista está aqui, eu estou aqui e eu não posso fazer nada. Então, o que eu faço com esses pacientes que eu consigo reverter, enfim, qualquer outro colega que trabalhe como dentista sabe isso, é você sair dessa posição de autoridade e do paciente sendo refém. E você diminuir isso e falar, você pode levantar da minha cadeira a hora que você quiser. Olha o seu tamanho, você me quebra em 2 aqui. Eu não vou fazer nada que você não queira. Você não precisa aguentar nada, tá? A gente está aqui junto nessa. Você vai me ajudar e eu vou te ajudar. E aí, quando vai por esse caminho dele entender que ele não está preso, amarrado na cabeça dele, né, na minha cadeira, eu acho que isso é uma das coisas que alivia, junto com a mentalização e muitas outras técnicas, né? Mas essas duas aí eu recomendo para quem tem medo.
faça uma mentalização de que vai dar tudo certo, como você já passou várias vezes. Quem tem medo sabe. Aí, quando vai embora, fala assim, nossa, até que não foi tão ruim. Isso, então, você vê, aí a pessoa já está formando outro pensamento, né? Vai mudando o paradigma, vai mudando, né? Exatamente, a maneira de pensar, e aí, quando chega no consultório, reforça esse pensamento, vai embora tranquilo. A criança, a gente sempre dá um prêmiozinho no final, que é um prêmio mesmo, né? Nunca pode ser uma chantagem. E, enfim, para os adultos os que tem medo devia ter também, né? Um prêmio, né? Vamos escolher um prêmio para você. Um brigadeiro. Um brigadeiro. Podia ser, né? Vou começar a fazer isso. Isso aí, muito bom. Sandra, obrigado por ter falado com a gente. Você quer deixar os seus contatos? Tem alguma rede social, site? E tem o doutora Sandra, _OFM, que é o Instagram. Eu não sou muito Instagramers da vida. Mas se alguém quiser entrar em contato, mas enfim, é um caminho direct, fácil. Né? E para conseguir falar com a gente, se tiver qualquer dúvida, né? Se tiver alguma questão relacionada ao medo, se você puder ajudar, eu tô aqui para isso. Muito bom. Tá bom. Eu vou deixar os contatos da doutora Sandra aqui na descrição do vídeo. Doutora Sandra, muito obrigada pelo papo. Nada, Flávio, prazer. Adorei. Muito bom. Obrigada a você também por ter assistido. Não se esqueça de deixar seu like no vídeo, se inscrever se estiver assistindo pelo YouTube e se estiver nos ouvindo pelas plataformas de podcast. Siga o PitayaCast, deixe estrelinhas pra gente. Se você gostou desse vídeo e assistiu até agora, passe pelo WhatsApp para as amigas e amigos. Um beijo, tchau, tchau.